querido Pai, nós cantamos agora que queremos estar nas Tuas mãos, sermos quebrados, refeitos e restaurados. Quebra o nosso coração todo preconceito, toda mágoa, toda dor, toda distância. Ajuda-nos que, nesse momento, estejamos aqui, ao abrir a Sua palavra, falando de coração a coração. Que a nossa mente, todo o nosso coração, esteja aqui nesse momento com a Tua palavra, com a Tua verdade e com a Tua pessoa. Toca no coração de todos os nossos amigos que estão assistindo nesse momento, para que eles, ao perceberem a Sua maravilha, possam realmente desejarem ser quebrados e refeitos pelas Tuas mãos, por Jesus. Amém. Então, há 36 anos atrás, eu via um outdoor chamado Cristo Vem, Prepara-te. E esse outdoor me chamava muito a atenção. Eu conheci, então, a mensagem de salvação. E aí descobri que, nesse outdoor, Cristo Vem, Prepara-te, eu estava conhecendo a mensagem pela primeira vez, externamente, para depois me aproximar da Bíblia. E esse tema, prepara-te, que Cristo está vindo e tudo mais, sempre martelou muito minha cabeça. E aí, quando a gente pensou nessa semana em esperança para o tempo do fim, o que a gente pensou? Em alguma coisa que levasse para você, encerrando toda essa semana de Jesus em sua vida, Jesus como sua esperança, como questão central, qual é o preparo que eu preciso ter para isso? Qual é o preparo que eu preciso para me aproximar de Cristo? A gente se prepara a todo momento. A gente se prepara para casamento, para um trabalho, para entrar na faculdade, para várias situações do nosso dia a dia. A gente tem sempre essa questão do preparo. O preparo faz do nosso dia a dia, faz parte do nosso dia a dia. E o que a Bíblia fala sobre isso especificamente? A gente quer abrir a palavra com você em Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13. A parábola das 10 virgens. Mateus, capítulo 25, versículo 1 a 13. Eu queria te convidar que você abra a sua Bíblia, abra a sua palavra e veja aí, seja na Bíblia mesmo, seja no celular. Mateus 25, versículo 1 a 13. Achamos? Encontramos? Perfeito? Vamos ler então. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. E aqui a gente pode parar nesse instante, porque aqui a gente tem um casamento. Um casamento na época bíblica, na época de Jesus, como é que era? O casamento hoje em dia, vem o noivo chega numa igreja, vem no cartório, vem a noiva, eles se casam ali, geralmente, ou num salão, ou num cartório, ou numa igreja, e selam esse compromisso de casamento. Naquela época, não. O que acontecia? O noivo saía de sua casa, ia à casa da noiva. Lá, ele recebia a noiva e trazia para a sua casa. Na sua casa, era a festa do casamento. Então, o noivo, ele buscava a noiva. Conforme se você ver a Bíblia, exatamente o que Jesus vai fazer com a gente. Jesus vai vir nos céus para buscar-nos. A Bíblia chama a igreja como uma mulher de Cristo, como uma noiva de Cristo. Então, Cristo vai vir nos buscar para nos levar para a eternidade. Então, era um casamento. Aquele noivo iria vir. E aí tinha aqui 10 virgens. Elas saíram para encontrar-se com o noivo. E, a princípio, são 10 virgens, são 10 pessoas que ali, representando a fé pura, o cristianismo, a fé em Deus, mais alicerçada. E, aparentemente, todas iguais. As 10 iguais. As 10 ali, aguardando o noivo, simplesmente ali. Apostos. Só que no versículo 2, mostra que há uma diferença. Existem 2 grupos, então. Versículo 2 fala, 5 dessas, Mateus 25, 2 agora. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Então, aqui, Jesus vai mostrar que existe uma diferença. Existe um grupo prudente, que no original a gente pode considerar como prudência, como manter os olhos abertos,
ou atenta, ou vigilante, tá? Para eles não havia, os prudentes, não havia confusão do que era importante. E existe outro grupo chamado de insensatas, ou não sábias, ou, no original, falando como loucas, fora da esfera do reino de Deus, vivendo como se Deus não existisse. Então, eles viviam como se Deus não existisse. E isso acontece no nosso dia a dia. Nosso dia a dia, a gente tem, no nosso dia a dia parece que está tudo igual. Nós parecemos todos iguais. Mas quando há crises na nossa vida, quando há situações angustiantes, quando há perdas de vidas, perdas monetárias, perda de emprego, perdas de esperança, que muitas acontecem nas vidas, é que a gente vê realmente a diferença entre aquele que tem o alicerce na palavra de Deus, na pessoa de Deus, e aquele que não tem. Aquele que vive para Deus, mesmo quando todas as questões estão difíceis, estão complicadas, ele ainda continua tendo a esperança, conforme o tema ontem, Felipe falou muito bem. Eu ainda tenho a graça de Cristo me sustentando, eu ainda me agarro ao Senhor, porque ainda que os céus caiam, eu continuo firme. E aqueles que, em meio à crise, mostram que ficam desesperados, não têm nada, eles não têm uma base. É como Jesus colocou mesmo em Mateus, no Sermão das Bem-aventuranças, Mateus 5-7, que é aquele que constrói a sua casa na rocha e aquele que constrói a sua casa na areia. O que constrói a sua casa na areia, quando vem a dificuldade, a casa cai. E aquele que constrói a sua casa na rocha, quando vem a tempestade, a casa continua firme. Então, aqui também são dois grupos simbolizando isso. Pode ser que você seja aqueles prudentes, aqueles que realmente estão envolvidos com Deus, e pode ser que hoje, ainda hoje, você esteja entre aqueles que ainda não buscaram a Deus de coração, que ainda não estão alicerçados de Deus. E aqui a gente quer convidar você para que você participe desse grupo, em que coloque a Deus em primeiro na sua vida. Por quê? Quando houver a dificuldade, quando houver o problema, você sabe que Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E continua falando assim, as insensatas pegaram suas candeias ou suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. Então, veja, nessa época, esses casamentos eram sempre à noite. Não tem. Imagina um tempo em que não há luz elétrica, ok? Tudo que há são tochas para iluminar, mas tudo é muito escuro. Então, há necessidade de haver lâmpadas. Como eram as lâmpadas? Eram lamparinas, era como se fosse um pote de barro, como a gente vê aquela lâmpada, né, entre aspas, do Aladim, né, árabe. Se você for no mercado em Jerusalém, isso vende, os árabes vendem muito dessas lamparinas. Mas eram lamparinas de barro, em que tinha um pavio que era alimentada por óleo. Então, para que esse pavio continuasse aceso, esse óleo tinha que continuar a ter ali. Se o óleo acabasse, o pavio ele apagava. Com o óleo, ele estava aceso. Hoje em dia, a gente pode pensar assim, uma lanterna com bateria. Então, uma lanterna com bateria, a bateria alimenta essa lanterna. Sem a bateria, essa lanterna não funciona. Então, veja, aqui, as prudentes, elas tinham o óleo reserva. Elas tinham alguma coisa a mais, porque se houvesse uma tardança, elas tinham a previsão. Já as insensatas, aquelas que estavam fora da esfera do reino de Deus, que vivem como se Deus não existisse, que seguem apenas pelo seu dia a dia, mas sem uma ligação com Deus, elas não estão preparadas, elas não tinham esse óleo reserva. A Bíblia compara a lâmpada, conforme Salmo 119,5, como a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E o óleo, a Bíblia representa em Zacarias como sendo o Espírito Santo. Então, todas tinham a palavra de Deus, mas nem todas olhavam para a palavra de Deus da mesma maneira. Nem todas buscavam realmente a palavra de Deus conforme a gente sabe. A gente só consegue entender a palavra de Deus se buscarmos ao Senhor em oração. Pedimos a iluminação do seu Santo Espírito, porque só Ele pode revelar a palavra. Sem Ele, nós vamos interpretar mal a palavra. Nós vamos errar nisso aqui. Mas com o Senhor,
a gente consegue entender a palavra de Deus. Então, é fundamental para isso. Elas tinham experiência. Veja que tanto as virgens prudentes como insensatas tinham óleo. Elas tinham experiência. Só que as prudentes tinham uma experiência além, uma experiência maior. E aqui é que vai colocando isso. Versículo 5. O noivo, que está escrito aí, demorou. Veja, ó, o noivo, não, presta atenção agora. O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. Quantas adormeceram? Só as prudentes, só as insensatas adormeceram? Não. Aqui a Bíblia está dizendo que todas adormeceram. Ok? Então, o noivo tardou, o que era previsível. Tá? Naquela época eles não tinham assim, que hora vai ser o casamento? Todo mundo estava esperando, mas não tinha um horário. Ele poderia atrasar. E era completamente normal que isso acontecesse. Porque o noivo lá estava preparando a casa para receber a noiva, os preparativos finais. Ele saía de lá para buscar a noiva, mas a festa era na casa dele. Então, havia, muitas vezes, essa questão da tardança. Isso era plenamente previsível. Por isso, as prudentes levaram esse óleo em reserva. Mas o fato é que todas dormiram. Okay? O que significa isso? No nosso mundo, a gente sabe que Jesus vem, como na época que Jesus veio pela primeira vez. Todos sabiam que o Messias viria, mas quantos estão preparados? Quase ninguém na primeira volta de Jesus. Quantos estão preparados hoje? Quantos pensam realmente na volta de Jesus hoje? Você pensa na volta de Jesus? Isso é alguma coisa que esse assunto mexe com você? Você está pronto para isso? Você se prepara para isso? Você busca o Senhor em oração? Você deseja a volta de Cristo? É essa a questão. Nós, como um todo, estamos dormindo. A humanidade, em geral, ela não é que ela esteja só não preparada para a volta de Jesus. Ela não está preparada em comunhão com Deus hoje. Ela tem uma relação muito distante com Deus. Muitas pessoas têm relações ou demoram em muitas situações que não são essenciais. Mas quando é a palavra de Deus, quando é a oração com Deus, isso as pessoas pegam muito pouco tempo, porque isso não é prioridade para elas. Mas eu sei que você, meu amigo, minha amiga, que está ouvindo a palavra de Deus nesse momento, você pensa diferente. Você realmente quer a palavra, você quer modificar, você quer alguma coisa diferente. E é isso que Deus vai te abençoar nessa noite, para que você tenha esse cuidado, esse zelo, essa bênção do Espírito Santo iluminando a sua vida, para que você ame mais a palavra de Deus e o próprio Deus da palavra. Ele continua assim, o noivo tardou-se. E aí, versículo 6 fala, à meia-noite, no último horário do dia. Elas estavam lá esperando, adormeceram, e lá no final, na hora mais escura, à meia-noite, ouviu-se um grito. Então, a meia-noite aqui simboliza essa hora mais escura. Como Jesus, na primeira vez, veio na hora mais escura da humanidade. Jesus virá pela segunda vez também na hora mais escura da humanidade. Nós achamos que a hora mais escura da humanidade é hoje. Na verdade, a hora mais escura da humanidade, ela ainda está se processando. Ainda será depois. Quando a gente não sabe. Por quê? Quando é que Jesus vem? A gente não sabe nem o dia nem a hora. Mas o Jesus vai vir de acordo com a oportunidade para a minha vida. Recentemente, nós estamos falando com uma amiga nossa, e essa amiga, eu estava até consultando, né, online, que ela está com dificuldade de falar com o médico, eu estava falando com ela, e, de repente, ela liga numa sexta-feira, parabenizando minha esposa pelo aniversário, e no dia seguinte, ela tem um infarto fulminante, sem explicação, e vem a falecer. Para ela, naquele momento, Jesus veio para ela. Como assim? Porque terminou sua oportunidade ali, era uma pessoa cristã, amava Jesus, e, de repente, ela morreu. De repente, ela não está mais aqui. Nós sentimos muita tristeza por essa situação. Foi uma situação repentina, abrupta, mas nós acreditamos que ela está dormindo agora, aguardando a volta de Jesus. E nós temos a esperança, a certeza de que ela, quando Jesus voltar, ela vai ser entre aqueles que estiverem ressuscitados e vão receber a Jesus com grande alegria. Eis, a Bíblia fala em Isaías 25:9, eis que esse é o nosso Deus em quem esperávamos. Ela será um desses. Por isso, a volta de Jesus, ela sempre está próxima. Nós nunca sabemos exatamente
o tempo total de nossa vida. Nós precisamos confiar no nosso dia a dia no Senhor. Somente Deus sabe o nosso tempo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Existem pessoas que estavam vigilantes nisso. Anunciaram a todo mundo que o noivo estava vindo. O que acontece então? O versículo 7 fala, então todas as virgens acordaram. Como todas dormiram, agora todos acordaram também. Todos acordaram. Todas aquelas pessoas com fé em Cristo, fé na palavra, acordaram. E prepararam suas lâmpadas. Ok? As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias, nossas lâmpadas estão se apagando. Aí as prudentes responderam, não, pois pode ser que haja o suficiente para nós, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. O óleo era um material que era comum, mas não era um material fácil de encontrar. Elas não tinham ali, eu vou dar para você, porque daqui a pouco... Não. Elas tinham aquele óleo para usar naquela situação. Se elas dessem o óleo dela para as insensatas, o que aconteceria? Todas teriam as lâmpadas apagadas. O que significa isso? A sua experiência com Deus não pode ser transmitida para outro. Você não pode comer no lugar do outro. Não, aqui, em vez de você comer, eu vou comer no seu lugar. Não dá. Só você pode se alimentar por você mesmo. A sua experiência com Deus, em oração, em estudo da palavra, tem que ser você com Deus. Essa experiência você tem que ter com Deus. Não dá para transferir. Não dá para transferir a sua santificação, a sua busca para Deus para o seu familiar, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe. Por mais querido que sejam, você não consegue fazer isso. Assim como você não consegue comer por eles, não consegue fazer atividade física por eles. Há coisas que só você pode fazer, há coisas que só eles podem fazer, e isso é uma situação. Então, a Bíblia mostra para a gente que a minha experiência com Deus tem que ser minha. Não dá para transferir isso. O que eu posso fazer é orar pelo meu familiar, orar pelo meu amigo, para que ele também conheça a palavra. Mas, ao conhecer a palavra, dele ter também essa experiência. Ele precisa se alimentar com a palavra, precisa respirar essa comunhão com Deus. Isso vai fazer diferença. Não dá para transferir. Versículo 10. E saindo elas para comprar o óleo, as insensatas, então, imagina agora que elas estão desesperadas, querendo buscar o óleo para manter acesas suas lamparinas. Chegou o noivo. Enquanto elas saem, chega o noivo. As virgens que estavam preparadas, o que aconteceu ali? O que está escrito aí? Entraram. Elas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Desesperadas, né? Angustiadas. A porta tinha fechado. O que ele responde no versículo 12? Uma resposta muito triste. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, vejam. Estavam preparadas, as que tinham esse óleo reserva, essa condição com o Senhor. O que elas fizeram? Elas ali entraram com o noivo. E as outras? O que aconteceram? Elas não entraram. Elas ficaram fora. Elas ficaram do lado de fora. Foram para outros caminhos buscar a palavra, buscar o óleo, a experiência que elas não tinham. Mas agora era muito tarde. O noivo já veio na hora mais escura. O noivo já veio no final do final. E elas estavam lá, não entraram nesse lugar, porque não se prepararam. Só que aqui a Bíblia fala que a porta se fechou. A gente entende pela palavra de Deus que a porta da graça vai ter um momento que ela vai se fechar. Quem está salvo, quem está perdido, conforme o Apocalipse fala.
Haverá um momento em que a oportunidade de aceitar o Senhor e a sua palavra vai deixar de existir. A oportunidade de aceitar o Senhor, a oportunidade de comungar com Ele, vai terminar. Hoje, a porta da graça ainda está aberta. Está aberta para o seu coração, para o meu coração. Está aberta para a nossa vida. Está aberta para você conhecer a palavra de Deus, conhecer do Evangelho de Deus, conhecer da salvação de Deus. Hoje é a oportunidade. E que oportunidade é essa? A oportunidade de você comungar com Deus e você dizer: Senhor, eu quero que tu estejas na minha vida hoje, nesse momento, nesse instante. Aqui, ela fala assim: Senhor, abre a porta. E aí ele fala: a verdade é que não as conheço. Em Mateus 7, de 21 a 23, Mateus 7, de 21 a 23, fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. E aqui é uma situação que acontece muito. Hoje em dia, há muitas pessoas que têm uma relação superficial com Deus, que até, conforme Mateus 7 fala, que até estão pelo reino de Deus, ou seja, são virgem pura, que até, aqui fala, profetizam o nome de Deus, expulsam demônios, realizam milagres. Só que nada disso, conforme a Bíblia está indicando aqui, nada disso realmente é pelo poder de Cristo. A pessoa se ilude pensando que está fazendo a obra de Cristo, mas não está. Quando Deus fala que ele nem não as conhece. É a mesma situação aqui. Jesus não diz: eu não vos conheço. Imagine uma situação em que o seu melhor amigo, ele está ali no seu dia a dia e tudo mais, e no momento mais essencial para você, seu melhor amigo tem a condição e ele não te atende naquela situação. Mesmo tendo toda a condição, mesmo estando próximo de você, e aí você fica desconfiando: será que ele é realmente o meu melhor amigo? Ele tinha toda a condição e não fez. Nesse caminho, então, ele mostra que ele realmente deixou de ser, ou seja, ele não expressou nas suas ações a amizade que ele diz devotar a mim, por exemplo. Em Tiago fala que a fé e as obras estão juntas. As obras mostram a fé que eu tenho. Então, as obras delas mostraram a fé que elas não tinham. Ou seja, elas não se prepararam, não tinham expectativa, não queriam realmente. Elas estão dizendo assim: eu não quero estar realmente contigo. Eu quero estar contigo por conveniência. E acontece muita gente conosco também. Muitos de nós têm uma relação com Deus como se fosse uma religião, apenas uma questão de conveniência, mas não um coração realmente. Você, hoje, ao pensar nessa palavra aqui, com certeza você está buscando a palavra. E é isso que a gente deseja, que você busque a palavra, que você dia a dia possa crescer na graça, no conhecimento em Deus. Em 2004, houve um grande terremoto no mar, que é chamado sismo, ou terremoto do Oceano Índico, que culminou com tsunamis. Algumas chegaram a 10 metros de altura, outras a mais, mas essa tsunami que aconteceu em 2004, ela atingiu cerca de 14 países. Essa tsunami matou mais ou menos 230 mil pessoas. Quase 2 milhões de pessoas ficaram desabrigadas pelo efeito que essas ondas se espalharam e foram como invadindo terras, lugares, destruindo propriedades e vidas. Foram bilhões de prejuízo também. E o que acontece é que naquela época, em 2004, não havia um sistema de alerta. No Oceano Índico não existia nenhum sistema de alerta para tsunamis. Hoje já existe, mas na época não existia. Se houvesse esse sistema de alerta, dizendo assim: olha, está havendo essa condição, esse terremoto aqui e tudo mais, de tsunami, então
para evacuar todas as áreas, para as pessoas se prepararem, porque vai acontecer isso. Mas não havia. Se houvesse, muitas vidas seriam poupadas, com certeza. Mas há uma história diferente. Aí é como se fossem as Virgens Loucas, né? Há uma história diferente. Existe uma praia na Indonésia em que tinha uma menina de 10 anos de idade, uma menina inglesa, que ela tinha 2 semanas antes assistido uma aula com seu professor, e esse professor falou sobre os tsunamis, sobre essas ondas que formam, que vêm em relação a terremotos no mar e que chegam à Terra. E que antes as ondas chegarem, geralmente o mar se recua para depois, quando ele vem com tudo. E esse movimento demora mais ou menos 10 minutos. Quando ela percebeu naquela praia que aconteceu esse movimento, ela falou com seus pais no perigo de que estava começando uma tsunami ali. Seus pais acreditaram nela, falando com a autoridade da praia. A autoridade da praia acreditou e advertiu a todo mundo. E a praia, saíram todas as 100 pessoas daquela praia, saíram da praia rapidamente e se abrigaram. E naquela praia, nenhuma pessoa foi afetada, nenhuma pessoa foi ferida, nenhuma pessoa foi morta, porque uma menina de 10 anos, ela advertiu a toda aquela comunidade daquela situação. Ela agiu como uma virgem prudente. Ao saber, ela divulgou e falou para todo mundo. Nós queremos convidar você, nessa noite, a que você tenha um compromisso real com a palavra de Deus e com a pessoa de Deus. Um compromisso real com Deus. Que você olhe para Deus não como alguma coisa especial. Não, isso aqui não é um programa. Isso aqui não é simplesmente um momento em que você está assistindo alguma coisa. Esse aqui é um momento em que você vai ter um novo começo de vida, em que você vai olhar a palavra de Deus com carinho, porque a palavra é a carta de Deus falando o seu coração. Deus fala com você, Deus fala com a sua pessoa, Deus fala com você a cada dia. Abra a palavra de Deus a cada dia. Peça, Senhor, me revela o que está escrito aqui. Modifica a minha vida. Ora com a palavra de Deus aberta. Veja, quando Deus te orientar alguma coisa, ore sobre isso. Tenha uma relação com Ele. Olhe isso como o mais importante, como a base, porque isso é vida. Isso não tem vida, isso é vida. Estar numa relação com Deus, o autor da vida, é vida. Por isso, nesses últimos momentos, nós queremos convidar você para que você se prepare a cada dia, para que, quando Cristo vier, você seja entre aqueles que estejam recebendo a Deus com alegria, que recebam a Deus dizendo, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Nós queremos que você olhe a palavra de Deus como um alimento para você, um alimento que você quer dividir. Esse alimento você quer dizer para o outro também, vai falar para o outro, olha, aqui está a salvação, aqui está a vida, aqui aponta para Jesus. E Jesus quer falar com você hoje. Então, meu querido, minha querida, pense nesse momento. Tome uma decisão ao lado de Cristo. Venha Jesus. Venha Jesus conforme você está. Não precisa alguma coisa especial, preparação especial. Nesse momento, nós queremos que você venha e Jesus vai transformar você. Quem transforma é Jesus. O que ele pede de você é que você venha a ele. Venha de coração. Ao ouvir esse hino agora, nós queremos te pedir que você, da onde você estiver, levante-se. Levante-se para Jesus. Levante-se dizendo, Senhor, eu quero vir para ti. Senhor, eu quero ter uma relação contigo mais profunda. Senhor, eu quero ser entre aqueles que estejam salvos pela eternidade. Eu quero ter uma relação contigo agora, Senhor. Eu quero que tu sejas meu Pai, meu amigo, meu protetor, o meu Deus, que acima de qualquer outra coisa seja o mais importante para mim, aquele que realmente me dá vida, porque o Senhor te ama. O Senhor veio para esse mundo, morreu na cruz do Calvário para salvar você e a mim. Ele lá estava tomando o meu lugar, tomando o seu lugar na cruz do Calvário, para que você tenha vida. Por isso ele te ama tanto e ele convida você, venha. Então eu convido você, quando estiver ouvindo esse hino nesse momento, que você venha a Jesus, que você tome uma decisão, levante-se de onde você está
venha para Jesus e diga: Senhor, modifica a minha vida, porque eu quero andar contigo hoje como uma nova criatura para todo sempre. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Por que voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Com Ele a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Jesus está sempre de braços abertos. No passado, ele socorreu doentes, aliviou aflitos, libertando-os de seus pecados. E hoje, ele deseja fazer o mesmo contigo. Deixa as sombras e vem para Jesus.
Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Então, meu querido, minha querida, você que tomou a decisão hoje, nós estamos felizes por você ter tomado essa decisão. Eu quero orar por você nesse momento, para que Deus abençoe a sua vida. E você que ainda não tomou sua decisão, nós vamos orar para que Deus venha tocar no seu coração. Vamos orar juntos. Querido Pai, Tu conheces cada uma das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Tu conheces cada uma das suas vidas, das suas lutas, das suas dificuldades, das suas vitórias. Tu sabes, Senhor, onde cada um precisa, o que cada um precisa. Rogamos-te, Pai, que Tu dês a direção para cada uma das vidas, que Tu dês a sua paz, o seu amor, a sua unidade. Cura as feridas, Senhor, as feridas do coração, as saudades, as lembranças, as dores. Ajude, Senhor, que cada uma das pessoas que estão nesse momento orando possam perceber que somente Tu és o caminho, somente Tu és a verdade e somente Tu és a vida. Abençoa cada uma delas, por Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém.